Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Então vamos lá. Resolver uns exercícios aí do módulo 5, tá? Que vai envolver potenciação, radiação e a fatoração, tá? Então a questão número 1, ele pede pra gente simplificar essa questão de número 1, tá? Ele pede para simplificar essa potência. Então 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x mais 2 dividido por 2 elevado a 2 menos x menos 2 elevado a 1 menos x. Aqui a gente tem uma coisa de cara que a gente consegue perceber, que é tudo potência de 2. Então quer dizer que a gente consegue fatorar. Para isso, a gente vai ter que abrir o nosso expoente. Como assim? Você vai ter que usar a potenciação ao contrário. Se eu tenho o expoente uma soma, então quer dizer que veio de uma multiplicação. Se eu tenho uma subtração, então quer dizer que veio de uma divisão. Então vamos fazer isso primeiro, ó. Então vou ficar aqui com 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1 mais 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. Denominador, mesma coisa, ó. 2 ao quadrado dividido por 2 elevado a x, mantendo a base, menos 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a x. Então quer dizer que para você poder agrupar, você tem que abrir o expoente primeiro. Foi o que a gente fez. Agora observe que no numerador, por exemplo, eu consigo colocar o 2 elevado a x em evidência. Então fica 2 elevado a x, fator em comum, que vai multiplicar quem para nós? 2 elevado a 1 mais o 2 ao quadrado. Denominador é uma subtração entre duas frações de mesmo denominador. Repete o denominador, né, e subtrai os numeradores. Então 2 ao quadrado é 4. 4 menos 2 dá 2. Aqui dentro do parênteses, ó, vamos lá dentro do parênteses agora. Então aqui embaixo ficou 2 dividido por 2 elevado a x. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 2 dá 6. Então fica 2 elevado a x vezes 6. Divisão entre frações. Mantém o primeiro, 2 elevado a x vezes 6, vezes, inverte o segundo, né? Então 2 elevado a x dividido por 2. E agora aqui a gente vai agrupar os termos em comum, ou seja, 6 dividido por 2 dá 3, vezes 2 elevado a x vezes 2 elevado a x dá 2 elevado a 2x. Por quê? Multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes. Então a gente chega aí na alternativa correta. Opa, olha que legal. Não tem alternativa, né? Não é que não tem alternativa. Olha só o que a gente vai ter que fazer. 2 elevado a 2x é equivalente a 2 ao quadrado elevado a x. Por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação. Então, quando você tem a multiplicação, eu posso fazer qualquer um dos dois primeiros. Então, tanto faz fazer o 2 ao quadrado e depois elevado a x, tanto faz 2 elevado a x e depois ao quadrado. E 2 ao quadrado aqui vira 4. Então, nós temos aqui, então, 3 vezes 4 elevado a x. Então, essa é a resposta final. Então, para você fazer uma fração entre, ou melhor, não só fração, tá? Mas adição e subtração entre potências, tá? Você vai ter que abrir o expoente para poder colocar alguma coisa em evidência, tá? Então sempre usando esse inverso. Se eu tenho uma soma no expoente, então veio de uma multiplicação. Eu tenho uma subtração, veio de uma divisão, tá bom? Então sempre nesse caminho. Essa é a intenção, abre o seu expoente, para depois sim a gente colocar os termos em evidência, que é o nosso fator em comum, tá? Pronto. Tá? Agora vamos para a questão de número 2, galerinha. Já na questão de número 2, na
questão de número 2, ele pede para a gente colocar os números aí em ordem crescente. Então ele coloca os seguintes números: x igual a 2 elevado a 40, y 3 elevado a 30 e o nosso z 5 elevado a 20. Ele quer saber então qual é a ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, né? Ou não. Na verdade ele quer saber quem que é maior que quem. X é maior que y, essa é a intenção. Para classificar potências de bases diferentes, aí eu vou ter que procurar uma forma para deixar os expoentes iguais. É bem parecido, assim, uma ideia. Quando a gente foi classificar radicais, quem era o maior, quem era o menor, a gente deixava os índices iguais. Nas potências, aliás, eu vou procurar deixar os expoentes iguais. Então eu vou procurar um divisor em comum entre 40, 30 e 20. Ou seja, qual é o número que está na tabuada que é múltiplo dos três ao mesmo tempo? Que é divisor dos três ao mesmo tempo? É o 10. Então aqui no 40 eu vou pensar em 4 vezes 10. Aqui eu penso em 3 elevado a 3 vezes 10. E aqui eu vou pensar em 5 elevado a 2 vezes 10. Aí o que a gente faz? Como é uma multiplicação, então eu vou pensar em primeiro elevo a quarta e mantenho 10. Primeiro eu faço ao cubo, depois faço 10. Perceba que o expoente é igual. Né? O 10 vai ficar igual, olha só, ó, 2 à quarta, 2, 4, 8, 16. A décima. 3 ao cubo, 27. 5 ao quadrado, 25. Pronto. Se os expoentes são iguais, então eu consigo classificar olhando apenas a base. Então, olhando as bases, o x é menor do que o y e que é menor... o x é menor do que o z e o z é menor que 27. Ou seja, para classificar duas potências de bases diferentes, eu tenho que deixar o mesmo expoente. Tá? Eu tenho que deixar no mesmo expoente. Uma justificativa para isso seria algo assim, ó, suponhamos, A é maior do que B, isso aqui é uma desigualdade. Tá? Você pode, em qualquer momento, elevar os dois a qualquer expoente. Ó. Aí tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Se é maior do que B, então o quadrado já é maior, o A ao quadrado é maior que B ao quadrado, ou ao cubo, ou à quinta. Então por isso que eu sempre vou deixar o expoente igual. Então a gente vai chegar na conclusão aí, ó, que x é menor do que z, que é menor do que y. Chegando então, portanto, na letra B. Ok? Então, para classificar potências, eu tenho que deixar o mesmo expoente, tá? Já na 3, a gente volta no modelo da 1. Por quê? 2 elevado a 2015 mais 2 elevado a 2018. Dividido tudo aqui por 2 elevado a 2011 mais 2 elevado a 2012. Então ele quer saber qual que é o valor simplificado dessa expressão. Então bem parecido com a número 1. Para a gente poder somar ou subtrair potências, eu tenho que achar um fator em comum. Foi o que a gente fez ontem. A gente não pegava em fator em comum a letra com o menor expoente? Então 2 elevado a 2015 e 2 elevado a 2018, eu vou colocar em evidência. Quem? O 2 de menor expoente. Então é o 2 elevado a 2015. Quem que sobra no lugar de 2 elevado a 2015? O elemento neutro da multiplicação, mais 2 elevado a 2018. Aqui eu pus o 2015. 2015 para 2018, faltam 3. Porque 3 com 2015 dá 2018. Repete esse processo embaixo. Quem que é o menor expoente do 2? O 2011. E quem que o 2011 vai multiplicar? 1 mais o 2 elevado a 1. É a mesma coisa que a gente fez com as letras, viu, galerinha? Se as letras repetem com potências,
qual que é a evidência nossa? Qual que é o nosso fator em comum? Né? É aquela letra de menor expoente, é o que a gente está fazendo. Resolve agora, ó. Ah, pô, aqui eu já vou ganhar tempo, galera. Divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 2015 menos 2011 dá 4. Tá? Vezes 2 ao cubo é 8. Mais 1, 9. 2 elevado a 1 é 2. Mais 1, 3. Agora é só simplificar o 9 com 3, né? Ó. 9 dividido por 3, 3. Vezes 2 elevado à quarta. Tá? O resultado aí não está em potência, né? 2 à quarta aqui é 16, né? Ó. Então, 3 vezes 16, 48. Chegando então aí, portanto, na letra 48, letra D. Tá? Então, para somar ou subtrair potências, eu tenho que deixar tudo na mesma base. Tá? E deixar tudo na mesma base, legal. O que eu faço depois? Se tiver tudo numa mesma base, eu vou procurar o menor expoente, que ele será o nosso fator em comum. Tá bom? Ele será sempre o nosso fator em comum. Tá bom? Agora na 4, letra A, galera. Eu cheguei a dar esse exemplo em aula, hein? Vocês lembram? Ó, qual é a metade de 2 elevado a 22? Para encontrar a metade de um número, é só dividir por 2. Correto? Divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui embaixo, ó, quando não tem nada é 1. 22 tira 1 é 21. Pronto. Não tem mais o que fazer. Né? Então metade de 2 elevado a 22. B. Calcule 8 elevado a 2 terços mais 9 elevado a meio. Eu particularmente aqui, galerinha, prefiro trabalhar sempre com a base um número primo. E eu gosto mais. Por quê? 8, eu vou transformar ele, ó, em 2 ao cubo. Elevado a 2 terços. 9 eu troco por 3 ao quadrado. Eu acho que a gente ganha muito tempo. Por quê? Eu consigo às vezes fugir daquela propriedade do expoente fracionário, que vira um radical. E olha como é que eu vou fugir. Potência de potência, a gente multiplica. Então fica 3 vezes 2 terços. 3 vezes 2, 6, dividido por 3, 2. 2 vezes meio. Meio mais meio dá 1. Mais 3 elevado a 1. Acabou. 2 ao quadrado é 4. 4 com 3 dá 7. Né? É questão aberta, né? Então, essa é a resposta final, né? Se fosse, mas uma questão aberta, ó, tá aqui a sua justificativa, ó. Né? Você já foi justificando uma boa. Essa seria a intenção. Agora, a 5. Lembra daquela propriedade? Quantos algarismos o número tem? Sempre que ele perguntar quantos algarismos o número tem, eu tenho que escrever esse número aqui em notação científica. Tá? Notação científica. Para isso, vamos escrever em potência o número primo. O 8 é 2 ao cubo. O 25 é 5 ao quadrado. Então, potência de potência conserva a base, multiplica aqui os expoentes, conserva a base, multiplica os expoentes. Né? Agora que vem um detalhe. Eu posso juntar os dois? Quase. Só não posso juntar porque os expoentes não são iguais. Então eu vou decompor o 22. Que o 22 ele é equivalente a 5 elevado a 18 vezes 5 elevado à quarta. Né? Por quê? Porque eu estou transformando na soma, né? Por que eu estou pensando em 18, Henrique? Porque o 2 tem o 18. Porque se eu transformo em 18, eu vou ficar com a seguinte escrita agora, olha só. Fazendo aqui embaixo.
multiplicação de mesma base, multiplicação entre duas potências de base diferente com o mesmo expoente, multiplico a base e mantenho o mesmo expoente, né? E o 5 elevado à quarta vai dar quanto, hein? 25, 125, 625, né? Então aqui vai ficar 625 vezes 10 elevado a 18. Já dá para você chegar na resposta. Por quê? Não é notação científica, mas 10 elevado a 18 quer dizer que depois desses 5 eu tenho 18 zeros. Com mais 3 algarismos dá 21. Ou, de acordo com o que eu coloquei naquela teoria para vocês, hein? Se eu escrever em notação científica, fica 6,25 vezes 10, andou duas casas, né? Então mais 2, elevado a 20. Quando estiver em notação científica, quantos algarismos aquele número possui? É o expoente mais 1. Então quer dizer que nós temos 21 algarismos. Né? Que a gente chega então na alternativa correta, letra B. Tá certo? Repare que uma boa parte dos exercícios que nós fizemos foi sempre usando esse princípio de decompor o expoente na multiplicação entre duas potências de mesma base. Tá? Então põe isso na cabeça. A gente está usando essas propriedades também ao contrário. Tá certo? Bem, galerinha, então esse foi o módulo 5. Qualquer dúvida, manda mensagem particular aí, não tem importância. Estamos à disposição. Bons estudos diários e até o próximo, hein, galerinha? Até mais. Tchau, tchau.